Graça e paz, crianças. Olha que coração lindo, né? Hoje nós vamos falar algo muito legal. Daqui a pouquinho você volta aí comigo, tá bom? No meu coração eu preciso de guardar a palavra de Deus no meu coração. Lá em Salmos 119:11 fala assim: guardo as tuas palavras no meu coração para não pecar contra ti. Então nós precisamos de guardar a palavra de Deus no nosso coração para não pecar contra o Senhor. Amém, crianças? Daqui a pouquinho volta comigo e dá um joinha aí, tá bom? Até lá! Desse mundo me contaminar, não vou permitir pensamentos cativos a me perseguir, pois sei quem eu sou em Deus. Nada vai do foco me tirar, com Cristo Jesus eu vou. E de na contramão eu vou, e de na contramão eu vou, e de na contramão desse mundo eu vou. Desse mundo eu vou. Não vou deixar o padrão desse mundo me contaminar. Não vou permitir pensamentos cativos a me perseguir, pois sei quem eu sou em Deus. Nada vai do foco me tirar, com Cristo Jesus eu vou reinar. Eu vou reinar. Prosseguindo eu vou, na contramão eu vou, nesse mundo eu vou. Nada pode me parar. Prosseguindo eu vou, na contramão eu vou, nesse mundo eu vou. Prosseguindo eu vou, na contramão eu vou, nesse mundo eu vou. Prosseguindo eu vou, na contramão eu vou, nesse mundo. E de na contramão eu vou, e de na contramão eu vou, e de na contramão desse mundo eu vou. E de na contramão eu vou, e de na contramão eu vou, e de na contramão desse mundo eu vou. E de na contramão. Os céus proclamam tua glória e a terra anuncia as obras de tuas mãos. Sem som ou discurso, os dias fazem declarações, e em toda a extensão
da terra se fez ouvir a tua voz. Ele é o grande eu sou, glorificado seja o teu nome. Ele é o grande eu sou, glorificado seja o teu nome. Os céus são o teu trono e a terra o descanso dos seus pés. A tua mão fez todas estas coisas e todas vieram a existir. E ainda assim tu cuidas do humilde de espírito e quem obedece a tua voz. Ele é o grande eu sou, glorificado seja o teu nome. Ele é o grande eu sou, glorificado seja o teu nome. E grandeza, vestido de majestade e glória, ornado de excelência e grandeza. Vestido de majestade e glória, e glória. Glorificado seja o teu nome. Ele é o grande eu sou, glorificado seja o teu nome. Ele é o grande eu sou, glorificado seja o teu nome. Ele é. Aonde você estiver agora, levante a sua mão e adore ao grande eu sou, aquele que criou todas as coisas, mas que é o nosso Deus e o nosso Pai, e Ele se lembra de cada um de nós, e por isso nessa hora nós adoramos a Ti, Senhor. Nós adoramos a Ti, Senhor, como nosso Deus, como nosso Pai. Nós levantamos as nossas mãos e dizemos: glorificado é o Senhor, glorificado seja o teu nome, Deus, pois tu és o grande eu sou, e tu és adorado, Senhor Deus, nessa terra. Aleluia. Graça e paz, crianças! Chegou um momento muito especial, que é o momento da nossa oferta. Por isso eu quero chamar vocês aí de casa, para convidar vocês, aliás, né, a pegar a sua Bíblia, né, e abra comigo lá
em Malaquias, no capítulo 3, no versículo 10. Quero ler com você, fique bem atento. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e provai-me nisso, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu, e não derramar sobre vós bênçãos sem medida. Por vossa causa repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra, e a vossa vide no campo não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Criança, o que a palavra do Senhor aqui está falando? Que é para nós levarmos para a casa do Senhor todos os nossos dízimos e também as nossas ofertas. E vocês aí de casa, eu acredito que já saibam, né, o que é o dízimo. O dízimo, ele é 10% de tudo que Deus coloca em nossas mãos. Eu sei também que vocês sabem uma musiquinha muito legal, que inclusive eu acredito que a tia Dili já ensinou vocês, que é bem assim, ó: o dízimo é 10, tudo que passar em minhas mãos eu tiro 10. Então, isso já fala a respeito do que é o dízimo. Imagina aqui, você tem uma pizza, né, bem grande, gostosa, ó, tá vendo os ovinhos? Uma delícia, né? Quem gosta de pizza aí? Eu também gosto. Então, olha só, imagina que a gente tem uma pizza com 8 pedaços. E o dízimo, ele é uma fatia pequena, né? Porque é somente 10% dessa pizza. Então, o 10% é uma fatia. E você pode usufruir, né, de todo o restante da pizza, ou seja, de 90% daquilo que você tem na sua mão. Um outro exemplo que eu quero dar para vocês: se você ganhar aí R$1, vamos supor, minha mãe me deu R$1, qual é o dízimo de R$1? Qual é 10% de R$1? É 10 centavos. Olha só, então 10 centavos você tira e devolve e leva para a casa do Senhor, assim como está dizendo lá em Malaquias. Outra coisa que eu queria também chamar a atenção de vocês aqui no livro de Malaquias, que fala a respeito também do dízimo, que ele é um mandamento. Olha só, o Senhor é uma promessa, crianças, olha só, tem uma promessa, porque o Senhor ele fala assim, ó: traga todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e provai-me nisto. Olha só, lá no versículo 11, o que diz? Por vossa causa repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra. Sabe o que isso significa, criança? Que todos aqueles que dizimam, que devolvem os 10% para o Senhor, né? O Senhor repreende o devorador. O devorador não pode chegar, né? Não pode tomar aquilo que Deus colocar nas suas mãos, né? Tanto na sua mão, e que você possa se lembrar sempre disso, tá bom? Que o seu dízimo protege, faz uma proteção para que o devorador não venha pegar o restante, que não venha tocar nas suas finanças. Então isso é uma proteção. Lembre-se sempre disso, tá bom? Que nesse momento você possa separar aquilo que Deus colocou nas suas mãos. Ah, tia, mas eu também desejo ofertar. E todos aqui sabem que a oferta, ela é um presente, é um presente que nós damos ao Senhor. Às vezes, Deus toca no seu coração, lá no fundo, você tem uma vontade muito grande de ofertar um valor. Isso é Deus tocando no seu coração, e isso você pode entregar como uma oferta, como um presente ao Senhor. Amém? Então nesse momento, você que tem a sua oferta, você que tem o seu dízimo preparado, eu quero que você levante aí na sua casa, faça uma breve oração comigo, apresentando ao Senhor, amém? Que diz assim: Deus, em nome do Senhor Jesus, abençoe, Senhor Deus, ó Pai, as ofertas, Senhor, preparadas nesse momento, assim como diz a Tua palavra, Pai. Senhor, aqueles que estão dizimando, Senhor, que o Senhor possa repreender
todo devorador. Que o Senhor abençoe, Senhor Deus, ó Pai, com porção dobrada na vida de cada um, Pai, que está ofertando, que está nesse momento, Senhor Deus, ó Pai, também dizimando. Que o Senhor abra as portas e comportas dos céus e derrame sobre eles bênçãos sem medidas. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, crianças? Vamos fazer isso com muita alegria? Glória a Deus. Um beijão para vocês. Até mais. Graça e paz, crianças, que alegria estar aqui com vocês, mais um Culto Kids, uhul! Glória a Deus, que Deus abençoe vocês, e fiquem sempre ligados, tá bom? Que sempre vai vir uma história da Bíblia, uma mais bonita do que a outra. E olha só, olha essa coroa, linda essa coroa, né? Você acha que rei ou rainha pode ser só adulto? Não. Na palavra de Deus, fala sobre um menino, Josias, 8 anos, ele foi rei lá em Jerusalém. Olha que lindo, né, crianças? Linda essa coroa, né? Tia Dili vai colocar aqui. Então, esse rei Josias, ele é um menino muito sábio, muito abençoado. Mas sabe por quê? Lembra aquele coração gigante que eu apareci aqui no começo para vocês? Porque ele guardou a palavra de Deus no coração, conforme está escrito lá na palavra, lá em Salmo 119. Guardei as tuas palavras no meu coração para não pecar contra ti. Então, tem uma história muito linda, eu vou contar para você. Mas antes, vou tentar cantar uma musiquinha para você. Para cada um de vocês, tá bom? Fala assim, ó. Olá, você, que bom estar aqui. Olá, você, vamos a Jesus ouvir. Em silêncio vamos prestar muita atenção. E sua palavra entrará em nossos corações. Aprenderam? Que bonitinho, né? Então nós precisamos de ficar em silêncio para prestar atenção no que, crianças? Na palavra de Deus. Quando nós ficamos em silêncio e aprendemos a ouvir a palavra de Deus, nós aguardamos no nosso coração. Amém? Então eu quero que vocês prestem bem atenção. Como a tia Dili falou para vocês, bem em silêncio, prestar atenção. Tá bom? Que fala assim, ó. Olha, antes de começar a contar essa história, eu vou contar algo para vocês muito importante que está acontecendo agora. Nós entramos no mês de junho, né? Então nós vamos mês de junho, mês de julho. Tem bastante festa, tia Dili. Tem muitas festas. As festas juninas e as festas julinas. Mas eu vou contar algo para vocês. Nessas festas juninas e julinas, elas foram consagradas a alguns santos. E nós adoramos algum santo? Não. Adoramos somente a Deus. Nós vimos que aquele povo que foi adorar o bezerro de ouro, eles fizeram coisas muito erradas. Mas quando nós ouvimos a palavra de Deus e a obedecemos, quando nós ouvimos a palavra de Deus e a obedecemos, nós guardamos a palavra de Deus no nosso coração. Você pode participar? Eu não sei. Pede para a mamãe, pede para o papai. Lê na palavra. Será que, meu Deus, será que eu vou agradar o Senhor se eu dançar lá na escola ou participar de comidas consagradas a ídolos? Será que eu estou agradando a Deus? Se eu ler na palavra de Deus e se eu ver lá, eu vou ver que não é bom. Por quê? Porque nós precisamos de guardar a palavra de Deus no nosso coração, amém, crianças? E por isso nós temos que prestar muita atenção nesses dias, em junho, em julho, o que a gente vai comer, o que a gente vai beber, quebrar a consagração, porque muitas vezes você não sabe de onde que veio aquela comida ou bebida. Mas nós precisamos muito de gravar isso, prestar muita atenção.
porque as coisas de Deus não é brincadeira. E quando a gente guarda a palavra de Deus no nosso coração, a gente obedece e sempre a gente vai receber o bem. Crianças, lá em Deuteronômio capítulo 7, versículo 26, fala assim, ó, não leve nenhum ídolo para dentro de suas casas, pois a maldição que está sobre o ídolo estará também sobre vocês. Rejeitem com todo o coração os ídolos, pois o ídolo é uma coisa amaldiçoada. Então nós não podemos, nós não devemos. Amém, crianças? Prestaram atenção? Isso está escrito o quê? Na palavra de Deus. E a palavra de Deus nós precisamos de guardar na onde? No nosso coração. E as mensagens, fala lá em 2 Reis, né, no capítulo 22, versículo 1 ao 2. E também em 2 Reis 23, 19 e 24. Não vou ler todas elas, tá? Vou só contar a história para vocês. Em 2 Crônicas também, lá no capítulo 34, do versículo 3 ao 33, fala sobre essa história que eu quero falar para vocês. Do rei Josias, que foi criança quando era pequenininho, de 8 anos. Ó, presta bem atenção. Tinha Josias 8 anos de idade quando começou a reinar e reinou 31 anos em Jerusalém. Fez ele o que era reto perante o Senhor. Andou em todo o caminho de Davi, seu pai, e não se desviou para a direita e nem para a esquerda. Também tirou Josias todos os santuários, todos os ídolos que havia nas cidades, como também os médios, os feiticeiros, os ídolos do lar e todo tipo de ídolos que se viam na terra de Judá e em Jerusalém. No 8º ano de seu reinado, começou a buscar a Deus e a purificar a Judá e a Jerusalém dos postes ídolos e das imagens de escultura e de fundição. Havendo já purificado, enviou trabalhadores na casa do Senhor para repararem e restaurarem a casa. Então disse Ilquias, o sacerdote: achei o livro da lei na casa do Senhor, o livro da lei escrito por Moisés. Tendo o rei ouvido as palavras da lei, rasgou as suas vestes. O rei leu diante do povo todas as palavras do livro da aliança que fora encontrada na casa do Senhor, para o seguirem. Guardaram os seus mandamentos. Josias tirou as abominações de todas as terras que eram dos filhos de Israel, enquanto ele viveu. Não se desviaram de seguir o Senhor, Deus de seus pais. Josias celebrou a Páscoa ao Senhor em Jerusalém e mataram o cordeiro da Páscoa. Nunca, pois se celebrou tal Páscoa em Israel, desde os dias dos profetas Samuel, e nenhum dos reis de Israel celebrou tal Páscoa como a que celebrou Josias, com os sacerdotes e levitas e todo o povo de Judá e Israel. Amém, crianças? Olha que história mais linda. Então, levar a palavra de Deus a sério é o quê? É praticá-la, né? Nós precisamos de praticar a palavra de Deus. Muitos reis, antes e depois de Josias, eles desprezavam a palavra de Deus. Eles não obedeciam a palavra de Deus. Até esconderam, né? Que acharam esse livro. Mas nós precisamos de valorizar a palavra de Deus, crianças, nosso coração. Valorizar significa o quê? Levar a sério, não levar a brincadeira. Nós precisamos de ler a palavra todos os dias, meditar na palavra todos os dias. Amém? Então Josias levou a sério a palavra de Deus quando ele era pequeno. E você? Está levando a palavra de Deus a sério? Você como criança? Você está levando a palavra de Deus a sério? Nós precisamos de levar essa palavra a sério, sabe? Ele rejeitou os falsos deuses, a mentira, né, das religiões. São tantas religiões, né, que são mentira, que são fora da Bíblia, que não está na Bíblia. Nós temos que procurar o quê? O que está escrito na palavra de Deus, que é a Bíblia. Hoje mesmo, crianças, nós encontramos tantas coisas ruins, né?
E o que é idolatria? É adoração a ídolos, a imagem, ou santos, ou pessoas, né? Ou, como a tia Laura falou, ela falava que adorava pipoca, mas depois ela tirou essa palavra. Aí você fala assim, ai, eu adoro assistir aquele filme, adoro ir pro shopping. Não, você pode amar ir pro shopping. A tia Dili também ama ir pro shopping, né? Passear lá, mesmo que vai tomar um sorvetinho só, mas eu gosto de ir. Mas a gente não pode adorar, entenderam? Então isso leva à idolatria. Então na palavra de Deus fala que nós precisamos de rejeitar toda a idolatria. Então não podemos aceitar. E sobre a feitiçaria, o que é feitiçaria? É uma invocação de demônios. Nem o Filho de Deus pratica feitiçaria. A Bíblia diz que os feiticeiros não vão entrar no reino de Deus. Não entrará no reino de Deus. Isso está escrito na palavra de Deus. Então o diabo está trazendo um ensino errado para você, para mim, na televisão, nas coisas, sabe? Por exemplo, vou dar um exemplo daquele filme Harry Potter, né? E tem outros também que falam sobre feitiçaria, que faz magia, que faz os negócios aparecer, que faz os negócios acontecer lá. Isso é o que, crianças? É feitiçaria. E eu posso fazer essas coisas? Não, né? Então nós precisamos de adorar somente o Senhor e rejeitar toda idolatria e toda feitiçaria, porque não entrarão no reino de Deus os idólatras e nem os feiticeiros. Nós precisamos de tomar cuidado com essas coisas e buscar somente o Senhor. Eu preciso de guardar a palavra do Senhor no meu coração. E aí, mesmo se a pessoa fala assim, você não pode fazer tal coisa, tudo bem, não pode fazer. Mas eu falando para você, eu acho dias falando, mas se você pegar lá na Bíblia, começar a ler a palavra, guardar ela no seu coração, o Espírito Santo de Deus mora dentro de você. Ele vai te incomodar e não vai deixar você participar dessas coisas. O rei Josias está sendo falado até hoje, porque ele obedeceu, foi sábio, obedeceu, guardou a palavra de Deus desde pequenininho e reinou 31 anos. E você? Quer obedecer a palavra do Senhor? Então, vamos orar? Para que Deus possa vir te ensinar, que Deus possa vir ouvir você, abrir o seu entendimento quando você for ler a Bíblia, entender que o Senhor está falando diretamente com você, que é a palavra de Deus. Amém? Porque Jesus, ele fala através da Bíblia, através da palavra dele, que é a Bíblia. Amém? Então coloca a mãozinha no coração assim, ó. E vamos orar comigo. Amém? Deus, eu te agradeço, ó Pai, por esta palavra. E eu apresento, meu Deus, a vida de cada um dos pequeninos, meu Pai, que está me assistindo agora, Pai. Eu peço ao Senhor, meu Deus, que o Senhor possa vir quebrar, meu Pai, retirar do coraçãozinho das nossas crianças, Senhor, toda influência maligna, toda influência mundana, ó Pai. E eu peço ao Senhor, meu Deus, ensina, Senhor, as nossas crianças, ó Pai, a obedecer a Tua palavra, a ouvir a Tua palavra e a guardar a Tua palavra no coração, para não pecar contra o Senhor. Eu peço ao Senhor, meu Deus, envia Teus anjos, Senhor, sobre a casa das nossas crianças, ó Pai. Que o Senhor possa vir estar guardando, livrando elas, meu Pai, de toda feitiçaria, de todo mal, ó Pai, de toda idolatria, Senhor. E que elas possam vir experimentar, ó Pai, o quão o Senhor é bom. O Senhor é maravilhoso, ó Pai. E o Senhor sempre está com os ouvidos abertos, com os braços abertos, para receber cada oração de cada um dos pequeninos. Em o nome de Jesus, Pai querido, eu te peço e te agradeço, ó Pai, por cada um. Em o nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Um beijo no coração de vocês e até o próximo Culto Kids. Tchau!